ler a palavra do Senhor, que está aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, ele é realmente muito poderoso. É um texto que fala sobre a real força, o real valor, o real sentido da Santa Ceia. Vejam bem que a Santa Ceia já foi celebrada por Cristo. Então, a ceia é algo que vem antes de Cristo. A primeira Santa Ceia, como povo, como comunidade, é feita em Israel. Quando Moisés vai sair do Egito com o povo de Israel, e ali o Senhor institui a Santa Ceia na Páscoa, simbolizando a libertação. O sangue não era o símbolo do sangue de Jesus, era o sangue do Cordeiro, que protegia a casa daqueles que eram de Israel, que adoravam a Jeová, a Yahvé. E o pão não era o pão do corpo, mas eram os pães ázimos, os pães da pressa, os pães de quem come apressadamente, os pães de quem come para sair do lugar da opressão, de quem come e não espera fermentar, de quem se alimenta apressadamente, fugindo, saindo de perto daquilo que é mal e daquilo que é pecado. Aqui está, principalmente aqui do versículo 23 a 26, o recorte bíblico, do ensino bíblico da Santa Ceia. No entanto, eu quero trazer algo nessa noite que falou muito ao meu coração na manhã de hoje, que esse texto precioso, preciosíssimo, valioso, ele está interligando dois outros textos. Ele é um meio de texto que vem logo após uma exortação e que antecipa uma palavra profética. E eu quero explicar isso para você nessa noite. Com a graça de Deus, nós vamos cear nessa noite um grande compromisso, um grande avivamento, numa grande mudança de atitude, numa grande realização espiritual, que trará, sem dúvidas, consequências sobrenaturais, porque todas as vezes que alguém escuta a palavra com fé, ela gera um rebuliço no coração, que gera uma mudança de atitude. Quando a palavra é pregada e com unção é aplicada, a unção chega sobre o coração de quem ouve, o violão volta para a mão do tocador, a oração volta para a boca da irmã de oração, o coração se enche de adoração, porque a palavra de Deus é pregada e ela não volta para o céu sem que antes cumpra um propósito. Que propósito é esse, Isaías capítulo 55? O propósito que agrada a Deus, o propósito que me apraz, assim como a chuva cai do céu e não volta para mim, sem que antes
dê frutos e alimente a barriga do semeador. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando é pregada e é ouvida com fé, ela gera frutos no coração daquele que a ouve. Ela gera alimento, ela gera vida, ela gera poder de Deus. Quem quer nessa ceia se encher do poder de Deus nessa noite? O poder de Deus. Sabe o que é o poder de Deus? É a capacidade de Deus fazer algo que o homem não pode sem Deus. É a mão que se estende além da nossa. É o passo que vai além do nosso. É o milagre que chega. É a ação de Deus na terra. É o poder de Deus que foi dado à igreja do Senhor. Estamos aqui em busca desse poder, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade nessa noite, ministre ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Estamos aqui, Espírito Santo, na tua total soberania. O que o Senhor quiser que eu fale aqui eu estou, Senhor. Se o Senhor me der uma palavra de revelação, ela sairá. Se o Senhor nos der uma palavra de cura, ela sairá. Nós estamos aqui, Deus, na real mobilização do céu na terra. Vem sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada irmão e irmã que está aí me ouvindo do outro lado, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam tomados pelo temor, pela graça, pelo amor ao Evangelho, pelo zelo da Santa Ceia. Vem, Espírito Santo, e mobiliza a igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. É preciso que haja uma igreja de lâmpada cheia, é preciso que haja azeite na lâmpada, é preciso que a noiva esteja atenta, é preciso porque Jesus está voltando. Espírito Santo de Deus, vai preparando a noiva de Jesus. Igreja do Senhor, dê lugar ao Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo. Se ele está te incomodando a algo, agora vai e faça, se posicione, se alinhe, se quebrante, faça algo, porque o Espírito Santo de Deus está agindo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E esse texto, ele liga dois, e o primeiro que ele liga é exatamente por onde eu comecei, ele diz, não vos louvo, eu não vos louvo. Paulo está dizendo, eu não estou gostando da maneira como vocês estão ceando, está errado. Paulo disse, está errado, eu não vos louvo. Escreveu uma carta, primeira carta aos Coríntios, e disse, eu não vos louvo, ou seja, eu não estou satisfeito com essa postura de vocês, eu não estou gostando, está errado. Porque a Santa Ceia de vocês não é para o melhor, mas é para pior. Não traz melhoria, mas traz coisas ruins. Vocês não saem da ceia melhores, mas piores. Não há comunhão, uns não esperam pelos outros, alguns comem tudo, outros não comem nada. Quando se chega na ceia já não tem mais nada. A Santa Ceia nesses dias, ela era celebrada com bastante alimento. As famílias levavam suas porções e dividiam e compartilhavam. No entanto, alguns chegavam primeiro, era uma refeição, como a Alana está me ajudando aqui, e alguns chegavam primeiro e comiam tudo, outros quando chegavam já não tinham mais. Não havia união, não havia unidade, não havia comunhão. E aí Paulo diz, na Santa Ceia vocês estão brigando, tem dissensões entre vocês. E aí ele olha para esse cenário e diz assim, isso não é a ceia do Senhor. É o versículo mais grave desse primeiro texto, está exatamente no versículo 20, de 1 Coríntios capítulo 11. É o mais grave, na minha opinião. Ele diz assim, vou ler aqui. Ele diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Ou seja, não foi isso que eu ensinei a vocês, não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que o Evangelho diz, vocês estão fazendo outra coisa. E essa outra coisa não é a ceia do Senhor. E aí ele dá dois alertas. Se a gente for examinando o texto todo, como um todo, lendo o capítulo anterior, o capítulo em questão e o capítulo seguinte, a gente pinça dois conselhos de Paulo sobre isso. E esses dois conselhos que eu quero trazer para a igreja do Senhor nessa noite. Primeiro, examine-se. Será que o que nós estamos fazendo hoje, será que o que você está fazendo aí na sua casa, será que o que nós temos feito nos últimos meses, na primeira quarta-feira, é a ceia do Senhor? Sim ou não? Será que a ceia que nós temos ceado,
a ceia que nós temos ministrado, isso realmente é a ceia do Senhor? Examine-se, examine-se. A segunda, tenha discernimento, é preciso discernir o corpo, é preciso discernir, porque, Coríntios, vocês estão tendo a ceia como algo para encher a barriga, e não para celebrar a vitória de Jesus na cruz. Então ele disse, é preciso, no versículo 29, é preciso discernir o corpo de Cristo, é preciso entender que o que estamos fazendo não é natural, mas é espiritual, é preciso entender que o Espírito Santo está à mesa, é preciso entender que essa obra é maior do que o que parece, é preciso entender que esse pequeno pão e esse pequeno cálice de suco de uva representam algo muito, muito mais poderoso e mais forte, que é invisível, mas é real, é uma obra que já aconteceu há mais de 2000 anos, mas é atual e sempre será a verdadeira comunhão entre Deus e os homens, é o sacrifício do Cordeiro sem pecado na cruz, que rasgou o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao trono do Pai. É preciso discernir o corpo, é preciso entender que ao contemplar o pão, estamos contemplando também a nossa carne que deve ser crucificada. É preciso discernir, não é um sanduíche, não é um drive-thru, não é um delivery, não é iFood. A Santa Ceia do Senhor é a celebração da maior obra que a igreja já presenciou na terra. O maior evento da história. A ressurreição, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Quem está comigo aí? Estamos caminhando. Preste atenção, fique aí, continua. E aí, Paulo, ele diz isso, né? Nisto eu não vos louvo. Ou seja, não estou feliz com vocês, não estou gostando. Por quê? Aí ele responde, e eu sempre li esse texto a partir do porquê. E hoje eu tive a curiosidade de, ao ler esse texto, para humildemente preparar essa pregação. Entender que o porquê, ele não fica solto numa frase. O porquê, ele está explicando uma afirmação anterior. Por quê? Nisso eu não vos louvo. Por quê? Porque o que eu recebi do Senhor, tudo o que eu recebi do Senhor, é exatamente tudo que eu também vos entrego. Eu estou entregando para vocês exatamente aquilo que eu recebi do Senhor. Por isso, porque Jesus, aí ele continua, na noite em que foi traído. Aí ele fala do pão e fala do vinho. Mas Paulo está dizendo, eu não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Eu vos entreguei. E aí a gente pergunta, o que foi que Paulo recebeu do Senhor? Para esse contexto aqui. Paulo recebeu do Senhor a revelação plena da Santa Ceia. Paulo recebeu do Senhor a revelação de que a Santa Ceia não se trata de um pouquinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Ou nem que fosse um banquete de comida e outro banquete de bebida. Ele diz, não é essa a ceia do Senhor. O que eu recebi do Senhor eu vos entreguei. A verdadeira ceia é essa que eu vou dizer. Aí ele explica o texto que nós já lemos no começo da mensagem. Paulo recebe do Senhor e entrega, sabe? O que eu chamei aqui nessa pregação, a revelação. Uma chave que muda a cabeça do cristão. Uma chave que abre portas. Uma chave que atrai o favor de Deus. Uma chave que muda o jeito de andar. Uma chave que muda o jeito de pensar. Uma chave que muda, inclusive, as recompensas que a igreja do Senhor colhe nessa terra. Que é a chave da entrega total. A chave da entrega total. E eu queria te convidar para nessa ceia, cearmos juntos a ceia da entrega total. O que recebi do Senhor é o mesmo que eu vos entrego. Está igual, o que eu recebi, eu vos passei. O que eu recebi, eu o entreguei. Paulo entendeu que na cruz houve uma entrega total e que os coríntios estavam se entregando parcialmente. Eles estavam indo para a ceia? Estavam. Eles estavam comendo e bebendo? Estavam.
Eles estavam dentro da igreja? Estavam. Mas Paulo disse, essa não é a ceia do Senhor. Porque havia um mecanismo religioso, havia um hábito, mas que era natural, que levava a uma entrega parcial. Aí Paulo diz, o que eu recebi do Senhor é o mesmo que eu vos entrego. Que a entrega de Jesus na cruz foi uma entrega total. Ele entendeu que na cruz Jesus se entregou totalmente, e ele entendeu mais. Ele entendeu que na cruz Jesus estabeleceu um modelo de entrega, um padrão para a sua noiva, um padrão para a salvação, um padrão para desfrutar o melhor de Deus na terra. Ali na cruz, Jesus estabeleceu um modelo de vida para que nós possamos passar por esse modelo e sermos plenos, felizes, cheios do Espírito Santo nessa terra. Paulo entendeu ainda mais que a Santa Ceia é o desafio para a igreja do Senhor a aderir àqueles que se entregam totalmente. Domingo, a Alana trouxe uma mensagem linda para a igreja e ela falou sobre a vida de Abraão, que vivia no modelo da entrega total. E nós vamos conversar sobre isso. Abraão vivia no modelo da entrega total. Ele foi chamado na cidade de Ur dos Caldeus e foi negociando terras. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz que ele andou como peregrino em terra estranha. Diz que ele não tinha posse terrena de nada. Aliás, o que ele tinha não era mais dele, mas era devolvido, porque ele tinha a esperança na cidade que tem fundamentos, cujo Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, Abraão ia caminhando em peregrinação, negociando, comprando terras. Há 10 anos atrás foi achado um contrato de pedra com a assinatura, com o selo da família de Abraão, lá próximo à região de Jerusalém. Ou seja, Abraão tinha posse de terras físicas, mas as terras físicas não possuíram o coração de Abraão. Ele ia recebendo e ia devolvendo. Ele conquistava uma cidade, negociava, comprava, administrava animais, terras, plantações. Ele edificava ali um altar ao Senhor e partia para a próxima. E quando ele comprava, edificava, negociava, os seus animais se reproduziam, ele tinha filhos e tinha netos e a família crescia, ele simplesmente levantava ali um altar, levantava e ia embora. E assim foi a progressão da vida de Abraão, porque ele aderiu a um modelo de vida chamado modelo da entrega total. Porque aquilo que vos recebi é o mesmo que eu vos entrego nessa noite. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios. Paulo viveu o modelo da entrega total, pastor Walter. Se a gente voltar um pouquinho aqui no versículo 1 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele está chamando a igreja em Corinto a olhar para ele, porque tudo o que estava nele já havia sido entregue a Deus. E dessa forma, se eles olhassem para ele, se eles se espelhassem nele, eles estariam se espelhando e olhando também para Jesus. Que maravilha! Um evangelho que estabelece um padrão, um evangelho que nos molda ao céu, um evangelho que nos quebra, que nos limpa, que cura nossas feridas, que sara as nossas mágoas. A Santa Ceia aponta para um evangelho onde nós conseguimos olhar para o modelo de Cristo e nos tornarmos semelhante a esse modelo. Paulo viveu isso em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O modelo da entrega total. Esse processo, meus irmãos, ele deve ser um processo progressivo. Se a gente olhar Paulo nas suas primeiras cartas, era um Paulo. Se a gente olhar Paulo assim que se converteu, era um homem. E Paulo, no final da sua vida, lá na última carta que ele escreveu, a segunda carta a Timóteo,
era alguém maduro, da sua fé madura, que entendeu completamente que a vida de Cristo estava nele e que nada mais importava, como o pastor Walter pregou sobre aquela pregação do naufrágio. Ele foi vivendo as etapas com maturidade, ele sabia que o naufrágio viria, mas sabia que não morreria, ele sabia que deveria balançar o braço quando a víbora o picasse, ele sabia que não haveria espaço para murmuração, ele sabia que Deus ia fazer uma obra ali, ele sabia que Deus já estava providenciando um barco novo, um barco inteiro para levar ele para Roma. Ele sabia. Por quê? Porque ele viveu o evangelho, o modelo da cruz, que eu estou chamando aqui humildemente, só para ficar uma frase que grave no teu coração, do modelo da entrega total. O modelo da entrega total. Aí Paulo diz, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos tenho entregue. Você concorda que nessa vida é um grande lugar onde nós recebemos e entregamos? Recebemos e entregamos. Coisas boas, coisas ruins. Já viu um pai que tem hábitos ruins e entrega isso para o seu filho e daqui a pouco aquilo que o filho recebeu também está entregando? Palavras, jeito, pecados. Você entende que quando nós abrimos ali um aplicativo do Instagram, por exemplo, há uma grande chuva de entrega, tentando nos entregar aquelas propagandas do YouTube, a mídia, são pessoas que trabalham, que dedicam os seus dias tentando bolar uma música, uma cor, tentando bolar um vídeo, uma dança, algo que te entregue algo, que te entregue um produto, que te entregue uma mentalidade. Grandes roteiristas, homens talentosos, estão aí buscando escrever o seriado do sucesso, o próximo sucesso, algo que te entregue algo, que te entregue entretenimento. Muitas vezes com um pacote de entretenimento, mas com conteúdo de pecado, de anti-Deus, anti-Bíblia, anti-igreja. Nessa ceia, eu te convido a refletir o que temos recebido, porque Paulo disse, o que eu tenho recebido do Senhor, tem uma qualidade no recebido de Paulo, é do Senhor. Eu vos entrego porque eu recebo do Senhor. Aí eu pergunto, com muito carinho e amor, trazendo uma reflexão para essa Santa Ceia, o que nós temos entregado para o mundo? Será que é o que nós temos recebido do mundo? Ou será que é o que nós temos recebido do Senhor? O que nós entregamos no dia a dia das nossas casas, na relação do nosso casamento, nossos filhos, nossos parentes próximos, é o que nós recebemos do mundo, da cultura, do tempo? Ou será que é o que nós temos recebido do Senhor? A Santa Ceia é um grande convite, há um grande filtro de recebidos. A gente discernir o corpo de Cristo e retirar do nosso coração aquilo que não vem de Deus. Porque o mundo, a mentalidade, como foi pregado aqui no púlpito, o choque cultural do mundo, ele tenta nos impor uma mentalidade goela abaixo. Ele tenta nos impor que o certo é errado e que o errado é certo. Ele tenta nos impor costumes anti-natureza, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-família, anti-igreja. E quem questionar é taxado de nomes terríveis, de nomes até que são crimes, só porque perguntou. Só porque perguntou. Já está errado. Questionar a cultura desse mundo já leva a uma vista, a um rótulo de criminoso. Só de questionar a cultura desse mundo. Porque o príncipe dessa terra, chamado Satanás, ele vem tentando gerar uma onda avassaladora de recebidos no coração da sociedade. E muitos têm aberto o seu coração a esses recebidos. E a gente tem recebido coisas da mídia, da internet, do Instagram, recebido fotos, recebido vídeos, recebido besteiras, recebido coisas sérias.
Mas na Santa Ceia nós precisamos nos lembrar, em memória dele, de que aquilo que nós devemos receber é aquilo que vem dele, é aquilo que vem do céu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz me alimentar em verdes pastos. Ele tem comida boa, Ele nos leva a águas tranquilas, Ele tem água boa, Ele tem água limpa, a verdadeira água, a verdadeira comida está aqui. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, aquele que comer dele jamais terá fome, será saciado, será pleno, será cheio de energia e de vigor. Como Daniel na Babilônia tinha acesso a todos os manjares de Nabucodonosor, mas ele permaneceu fiel, alimentando-se apenas de vegetais, de água, e a Bíblia diz que com o passar do tempo, o tempo probatório, o tempo da prova, Daniel era mais forte e mais bonito do que todos os outros príncipes da Babilônia, porque a comida que vem de Deus é a comida que faz bem e que não faz mal. Está lá escrito, os frutos do Espírito são, aí ele lista os frutos do Espírito no final, porque contra eles não há lei. Não há nada errado, não há nada que seja jogado fora, não há lixo, não há resto, não há agravo naquilo que vem de Deus. Então eu te convido nessa ceia a examinar a si mesmo. Examine-se, de vez em quando eu vou trazer esses alertas de novo, tá? Examine-se, tenha discernimento. Examine-se e tenha discernimento. Porque a Santa Ceia nos leva a um grande espelho da vida. E a gente examinar o que tem mexido comigo. O que é que eu falo onde eu chego? De que assunto o meu coração está cheio? O que é que toma a minha boca quando eu encontro os amigos que não são da igreja? É exatamente dos recebidos. Mas Paulo diz, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entrego. Ele diz assim, ei igreja, vocês estão recebendo o quê? De quem? Vocês estão se reunindo, estão brigando, há dissensão entre vós, não há comunhão entre vós, ninguém espera por ninguém, há egoísmo, é de quem chega primeiro, é do mais esperto. Aí ele olha para isso tudo e dá uma frase grave e diz, isso não é ceia. Isso não é ceia. Porque eles estavam cheios dos recebidos da cidade, da cultura local. Mas Paulo diz, o que eu vos entreguei não foi o que eu recebi do imperador, não foi o que eu recebi do mundo, foi o que eu recebi do Senhor. O que temos recebido é do Senhor. E aí, para finalizar a pregação, eu falei que esse texto, ele era um meio que ligava dois outros textos. O primeiro, uma exortação que diz, eu não vos louvo. Aí vem esse texto da ceia, e aí continuando a carta aos Coríntios, ele chega no capítulo 12 e diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está dizendo, vocês têm recebido algo que não é do Senhor. No primeiro, vocês têm recebido algo que não é de Deus. Isso tem gerado entre vós discussões, dissensões, egoísmo. Isso tem gerado entre vós o espírito que não é o espírito de Deus. Vocês têm ceado uma ceia que não é a ceia do Senhor. Vocês têm ceado a ceia de vocês, mas não é do Senhor. E aí ele diz, porque eu quero que vocês recebam agora. Não sejam ignorantes quanto aquilo que o Senhor quer vos entregar, quanto aquilo que vem dos recebidos do céu, quanto aquilo que Deus quer mostrar para vocês, que são os dons do Espírito Santo de Deus. E quanto a isso, não sejam ignorantes, ou seja, não desprezem. Não deixem isso no campo do não saber, saibam, lutem, clamem, orem pelos dons do Espírito. Clamem, a Santa Ceia é o lugar de selecionar aquilo que vem do céu, porque o que de melhor podemos receber é exatamente aquilo que Deus quer nos entregar. É exatamente isso. E aí, a Bíblia, ela fala de muitos níveis de entrega. A Lana pregou domingo, que Abraão entregou o quê? Tudo. Entregou. Ele recebia e entregava. Recebia e entregava. Teve um filho e entregou. Recebendo e entregando. E aí, primeiro, a promessa era sobre aquilo
onde ele tocasse os seus pés. E aí ele foi recebendo e entregando, recebendo e entregando. A promessa passou a ser aquilo aonde os teus olhos alcançarem. Ele foi recebendo e entregando, recebendo e entregando. A última promessa é: aquilo que os teus olhos alcançarem será teu, e de toda a tua semente, de toda a tua descendência. Ou seja, você terá um nome, eu te farei ter um nome, você é um homem idoso, sozinho com a tua esposa idosa, sozinho, eu te farei ter um nome que jamais será esquecido nessa terra. Será exemplo. Nós estamos em 2021, citando Abraão, cerca de 3,5 mil anos antes de Cristo, 5.500 anos para trás. Estamos aqui nos alegrando na vida dele, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Entregas totais geram recompensas totais. Isso é um princípio do Evangelho. Paulo tinha todos os dons, mas ele recebeu todos os dons porque ele se entregou totalmente. Ele entregou o seu diploma, ele entregou ao Senhor sua vida, ele entregou ao Senhor o seu dinheiro, a sua filosofia. Ele disse: se algo vos é ensinado, se algo é ensinado a vocês que não é o evangelho verdadeiro, que seja anátema, que seja ignorado. E Paulo tinha muita cultura para passar, Paulo tinha muita filosofia para dizer, mas ele disse: seja tudo tornado insignificante e seja exaltado o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Só, meus irmãos, que é difícil pregar isso. Por que é difícil, Timóteo? Pelo amor de Deus, por quê? Sabe por quê? Porque nós somos uma geração de meias entregas. Nós somos uma geração desconfiada, que se entrega parcialmente, que vai com cuidado, que tem medo, que é interesseira, que quer dar quase tudo, ou que se desfaz de algo que é ruim, que ao chegar na presença do Senhor, ou na presença dos irmãos, entrega todas as suas mágoas, entrega os seus problemas, descarrega as suas questões, as suas feridas, as suas dúvidas, às vezes ofende até o irmão que tem nada a ver com peixe, mas na hora de entregar a sua alegria, o seu tempo, a sua adoração, a sua devoção, o seu tempo de leitura, não quer entregar. A entrega parcial. E olha, assim como a entrega total de Abraão gerou a ele uma recompensa total, assim como a entrega total de Paulo gerou a ele a ida ao terceiro céu, a desfrutar de todos os dons do Espírito Santo, a entrega parcial também gera frutos murchos. Lá estava o Filho de Deus, andando em Nazaré. Lá estava, Marcos capítulo 6, versículo 5, lá estava ele. A Bíblia diz: e não pôde Jesus fazer nada ali, a não ser poucos milagres, poucas curas em Nazaré. Porque aí se explica para trás-mente. Para trás-mente, no versículo 3 e 4 diz: quando Jesus estava andando, as pessoas perguntavam: de onde vem tanta sabedoria? Não é esse o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, quem ele acha que é para vir aqui e fazer milagres? Entenda, Jesus já vinha de cidade em cidade, curando todos. Quando ele chegou na sua cidade, em Nazaré, ele não pôde fazer, ele não fez nada a não ser poucos milagres. Por quê? Porque houve uma entrega parcial. E se tem um sai que nós devemos gritar nessa noite, a Alana gritou um sai aqui domingo: saia da caverna. Saia do lugar onde você torna as coisas permanentes, as coisas que são provisórias. Saia do lugar do medo, saia da caverna, Elias. Se tem um sai que eu quero gritar aqui nessa Santa Ceia, saia do lugar da entrega parcial. Saia do lugar onde se entrega para Deus qualquer coisa. Saia do lugar onde se assiste o culto com desprezo. Saia do lugar onde se assiste uma live como quem está se fazendo um favor para o pastor Walter. Saia do lugar, porque aqui é ambiente de adoração ao Deus vivo, é ambiente de temor ao Espírito Santo de Deus. Nós somos privilegiados. Eu estou aqui, eu sou um grande privilegiado, porque aqui há homens que sabem mais do que eu, que têm mais experiência do que eu, e eu estou aqui como um privilégio misericordioso de Deus de me colocar aqui,
porque esse lugar é santo, é lindo. Então entenda, estamos diante da palavra, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Não devemos dar ao Senhor aquilo que não nos custa. Ah, passei o domingo assim, assado, então agora eu vou assistir aqui só o final da pregação para a oração, que eu quero ver o que é que vai acontecer. Não, o Senhor merece as primícias. Foi por isso que a oferta de Abel recebeu de Deus uma tremenda aprovação. Não é porque Deus gosta de mais de carne ou mais de legume. Não, era o coração, meus irmãos. Era exatamente o coração. Nós somos uma geração que quer receber tudo sem entregar nada. Ou pouco. O que nos sobra. Davi, ele estava diante de um grande confronto contra a ira de Deus. A ira de Deus estava vindo sobre Israel por conta de um pecado de Davi. E aí Davi vai construir um altar. Ele chega lá na eira de Araúna. O pastor Walter já pregou lindamente sobre isso. E aí ele chega lá quando o dono da eira, né, do terreno, reconhece o rei, vê a comitiva real e diz: rei, pelo amor de Deus, é tu, essa terra é tu, vai e faz o teu altar em adoração. O que é que o senhor quer mais? Quer que eu dê boi? Quer o que mais eu estou? Aí o Davi: não, eu vou te pagar. Não, rei, pelo amor de Deus, eu vou te pagar, porque eu não quero dar ao meu Senhor algo que não me custe nada. Isso é um princípio que atrai o favor de Deus sobre a sua igreja, que atrai o favor de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Você quer receber mais, você quer ser mais cheio, você quer viver o sobrenatural, pois comece a aderir à entrega total na Santa Ceia do Senhor, porque Jesus ali na cruz, ele não entregou parcialmente a sua vida, ele entregou a sua vida por inteiro, e por isso que o véu foi totalmente rasgado. Nós não temos acesso ao Santo dos Santos, segunda, quarta e sexta, de meio-dia, horário comercial. Nós temos acesso 24 horas por dia, todo santo dia que Deus dá, porque a obra foi integral, foi perfeita, foi maravilhosa. E aí a gente quer reter. E aí Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. E ele estava falando isso, não era só em relação ao conhecimento da ceia, não era. Ele estava falando porque ele tinha um lastro, ele estava falando porque ele tinha uma vida, ele tinha um arcabouço ao seu redor, de alguém que realmente tinha levado pedradas, tinha sido açoitado, de alguém que tinha sido ofendido, de alguém que tinha sido humilhado, mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Você entende o que é isso? Vamos gritar um grande sai nessa noite. Saia de mim, saia de ti, saia da igreja. Toda a igreja no mundo sai de nós. O espírito da entrega parcial. Porque o mesmo ladrão que rouba a entrega, é o mesmo ladrão que rouba a recompensa. Ele morde de um lado e morde do outro. Ele não deixa você viver a plenitude, porque ele não deixa você entregar tudo. Entrega de mão fechada. Entrega com a mão e a cabeça está questionando. Você entende? Entrega o tempo pensando: o que é que eu poderia estar fazendo? Não, está ali no melhor lugar do mundo. Está ali na melhor situação possível. Ah, mas é a live, não sei o que, isolamento social. Não importa. A igreja do Senhor está viva. E vivo está quem anda nela. É o ladrão que rouba de um lado e do outro. Aí eu quero perguntar assim, bem carinhosamente: o quanto já não nos foi roubado? O quanto no passado nós já entregamos mais ou menos, recebemos mais ou menos. Ali naquela cena onde aqueles 4 amigos descem um homem doente do telhado aos pés de Cristo em Cafarnaum. Haviam fariseus aos pés de Cristo. Eles não precisavam mais pular telhado, eles não precisavam mais destelhar nada, eles não precisavam mais afastar madeiras, caibros, ripas, eles não precisavam fazer força nenhuma, eles já estavam no camarote. Mas o seu coração não entregou nada para Jesus. Não havia um glória a Deus, não havia um esse verdadeiramente é o Filho de Deus, não havia um seja exaltado o seu nome.
Resultado, aquele homem que foi lançado lá de cima, descido lá de cima, saiu curado e salvo. E os fariseus que já estavam lá, saíram com carão, foram dormir de couro quente, não receberam nada. Porque não entregaram nada. Porque estavam pensando que estavam fazendo um favor, vigiando, querendo pegar Jesus no escorrego, querendo acusar Jesus de traição a César. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na presença do Senhor questionando as coisas, com a nossa mente secular, trabalhando a 1000%, e o nosso coração adorador travado. Ei, nessa noite entrega tudo nas mãos de Deus, entrega tudo, entrega os teus tesouros. Não significa que você vai viver como alguém que não trabalha, que não tem filho, que não tem mulher, não. Significa que você tem as coisas, mas assim como Abraão, todas elas são devolvidas ao Senhor. Senhor, a filha é minha, a Alice é minha filha, mas ela é tua, ela está consagrada a ti. A Alana é minha esposa, esse casamento é meu, o Senhor me deu, mas esse casamento está sob senhorio do Senhor Jesus Cristo, debaixo do sangue de Jesus. Você entende o que é isso? Isso gera, meus irmãos, uma vida próspera. E não é por interesse, é por Bíblia, é por consequência espiritual, não tem como ser diferente. Assim como a natureza da água é molhada, o fogo é queimar, a natureza de Deus é fazer prosperar os seus filhos, que se entregam, que vivem, que se doam. É a natureza de Deus. Já pensou a igreja toda nesse espírito da entrega total? Eu vi uma frase, pastor, você vai gostar. Eu acho que você até já disse aqui no púlpito. A minha cara de pau. Eu acho que foi o Wesley que pregou. Agora que eu liguei o nome à pessoa. Um pastor disse, não foi o Wesley também que disse, eu acho. Mas pode ter sido. Ele está nesse nível aí. Um pastor disse, uma igreja, pastor Walter, não tem o seu sucesso medido pelo número de irmãos que assistem o culto no domingo à noite. Não. Uma igreja não tem o seu sucesso medido pelo número de irmãos que assistem o culto no domingo à noite. A igreja tem o seu sucesso medido pelo número de discípulos que são enviados na segunda-feira de manhã. Não é assim? O número de irmãos que se entregam totalmente e que na segunda-feira são discípulos missionários de Deus pelas ruas, nos bairros, nas casas, nos polos de atividade física, no trabalho, aonde for. Ali vai um discípulo de Jesus, porque essa reunião que eles faziam, a igreja estava cheia, mas Paulo olhou e disse, essa não é a ceia do Senhor. Tinha muita comida, mas Paulo disse, essa não é a ceia do Senhor. Tinha um grande som, mas Paulo disse, essa não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma igreja que olha para Jesus, totalmente entregue, e diz, eu vou me entregar também. Eu vou me entregar todo. Mas até aquela hora. Mas até aquele momento que eu cheguei tão cansado, principalmente naquele momento, porque essa é a oferta do sacrifício. É algo que te custou algo. É algo que te custou uma hora de sono. É algo que te custou um momento precioso. Essa é a hora do tudo, porque quando entregamos tudo, tudo vem do céu. E ele não vem um por um, ele vem a 30, a 60 e a 100 por um. A ceia nos chama a olhar para essa cruz e entender. E aqui eu encerro. Paulo recebeu do Senhor e entregou. Ele disse, eu não vos louvo, porque vocês estão fazendo as coisas erradas. Aí ele continua escrevendo a carta e ele diz, eu também não quero que vocês sejam ignorantes. Há algo do céu que Deus quer entregar para vocês. E eu vou ler. Tenha paciência, escute. Dê o seu melhor ouvido agora a essa palavra. Ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a de conhecimento, a outro sobre o mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, há um recebido de Deus para a tua vida quando você se entregar. Há um recebido do céu, e aquilo que você receber do Senhor, você também vai entregar, e você vai ser cada vez mais cheio de Deus, e a tua casa será conhecida como uma casa onde se manifestam os dons do Espírito, a casa na porta em que se bate para pedir uma oração, para pedir uma ajuda, para pedir um conselho. Gente que quer andar perto de gente que é cheia de Deus. E chega da hora da gente ser a gente que quer andar perto, chegou a hora da gente ser quem anda, quem leva, quem se posiciona, quem entrega. Então nessa noite vamos cear, vamos louvar o Senhor, entregando tudo. Tudo é o que, Timóteo? É tudo. O nome já diz, é tudo. Senhor, é tudo teu, é tudo teu. Eu entrego aqui os meus pecados, o que tem me perseguido, o que eu tenho vacilado. Eu entrego para o esquecimento, eu entrego para ser curado, eu entrego. Eu deixo para trás. E eu entrego também o que é o meu tesouro. Eu entrego também o que para mim é valioso. Porque eu estou devolvendo para o Senhor. Da mesma forma como o Senhor me deu, eu estou entregando. Essa ceia é a ceia da entrega total. De fazer com gosto. Fazer com alegria, de estar nos casais, não é 8 horas não, é 7h30, já está tudo pronto, é de ir no culto, não é esperar a hora da pregação, lá para 7h20, 7h15 do domingo não, é hora de 5h30, já está todo mundo pronto. É hora do teu filho olhar para ti, pai, vai para onde? Eu vou para o culto, onde é na sala, mas eu estou pronto. Eu estou de cabelo penteado, eu passei perfume, eu vesti minha camisa bonita, eu vesti minha roupa, porque eu vou cultuar o Senhor. É hora de se levantar uma igreja que não depende de meios e de modos. É uma hora de se levantar uma igreja que é fiel quando todo mundo está vendo e quando ninguém está vendo. É a hora de se levantar uma igreja que pega as suas primícias e oferece, Senhor, aqui está o meu tudo. Faz conforme a tua vontade. E deve ser progressivo, porque Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 18, ele diz, se eu começo a voltar para os velhos hábitos, eu estou construindo de novo algo que já foi destruído. A vida da entrega parcial leva a gente a daqui a pouco estar construindo coisas que já foram até vencidas. Está envolvido de novo em pecados e pensamentos que já tinham sido superados. Aí você pergunta, Timóteo, por quê que depois de tanto tempo eu estou voltando para trás? Sabe por quê? Porque você tem entregado pouco. Entrega tudo nessa noite e vence e vai adiante, radiante, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha para Jesus na cruz e diz, Senhor, aí está de braços abertos, aqui também estou eu, de braços abertos, mortificando a minha carne. Por quê? Porque Gálatas 2,17, se entregamos as coisas do mundo, Paulo pergunta, acaso Jesus é ministro do pecado? Será? Claro que não. Se temos ministrado o pecado, é porque temos recebido o pecado. É noite de estancar essa sangria, de expulsar esse ladrão que tem roubado. Conviver com essa entrega parcial é como alguém que chega em casa, um homem, pai de família, chega em casa, vê um ladrão roubando suas coisas e não faz nada. E cumprimenta e diz, opa, boa noite, fica à vontade. É como um pai de família que passa o mês suando para encher sua despensa. E chega em casa e vê um ladrão levando. E se conforma. E ok, deixa o ladrão fazer o papel. Não. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho do homem, Jesus Cristo, veio para trazer vida e vida em abundância. Não se conforme com um ladrão dentro da sua casa, da sua família, roubando momentos de alegria, momentos de culto. Sabe qual é o maior exemplo que você pode dar para o seu filho, mãe, pai? É se arrumando para o culto dentro de casa. É se arrumando, é valorizando, é se preparando, é consagrando,
é pulando com louvor, mas ninguém está vendo, mas pula, Jesus está. Vai, te entrega, o que é mais que eu posso fazer? Como é que eu posso evangelizar? Eu vou fazer, vou mandar um áudio, vou ligar, vou fazer qualquer coisa, vou mandar um iFood, qualquer coisa. E o Senhor vai dando a capacidade, o Senhor vai dando o discernimento, o Senhor vai dando o entendimento. E aquilo que era só um pouquinho vai se tornando médio, aquilo que era médio vai se tornando muito. E aquilo que você entregou no seu tudo virá de Deus. Essa é a Santa Ceia, do compromisso de uma entrega excelente, de uma oferta especial. Que Deus te abençoe. Sejamos exortados por essa palavra, porque o Senhor só corrige a quem o Senhor ama. E vamos adiante, avante, pelo reino e pelo rei.